Olá, tudo bem? Higiene pessoal é um hábito que muitas pessoas se preocupam. A gente gosta, de tomar aquele banho, ficar fresquinho, cheiroso e escovar os dentes. Essa é uma preocupação enorme, sempre quando acordar e após as refeições. Mas às vezes, mesmo com tanta dedicação à saúde bucal, surge um probleminha muito desagradável, a halitose, mais conhecida como mau hálito. No nosso Bahia da Gente de hoje, vamos conversar com a doutora Ana Kolbe, presidente da Associação Baiana de Pesquisa e Odores da Boca, que vai tirar algumas dúvidas e nos dar também algumas dicas de como prevenir contra o mau hálito. Tudo bom, doutora? Tudo bom, Paula? Tudo bom? Prazer estar aqui com o Bahia da Gente, né? E vamos lá, vamos ver o que a gente pode acrescentar, ajudar, né? Primeiro vamos descobrir, por que a necessidade de criar essa fundação que hoje você preside? Existiam muito poucos profissionais nessa área no mundo. E no Brasil quase que não existia. Nós fomos pioneiros. E em função disso, a gente começou a reunir alguns profissionais que tinham interesse em estudar e pesquisar sobre o assunto. A partir daí começou a ter uma necessidade de se organizar esse grupo, inclusive para se oficializar uma especialização nessa área, na odontologia. Hoje já é reconhecido pelo MEC como especialidade, a halitose, o popular mau hálito. Isso foi há quanto tempo atrás? Isso já tem uns 12 anos, aproximadamente. E a gente criou a Associação Baiana inicialmente, depois a coisa cresceu a nível nacional. Criamos e fundamos a Associação Brasileira de Odores da Boca, fomos a primeira presidente, agora já tem uma outra presidente, mas a partir daí formamos grupos de estudos, ministramos cursos teórico-prático para treinamento de tratamento de hálito e hoje é uma entidade reconhecida mundialmente. É engraçado, então, há 12 anos atrás as pessoas ainda não estavam familiarizadas, nem os próprios dentistas ainda não sabiam. Há 12 anos atrás, pouco se falava sobre hálito, ou melhor, quase nada, era um assunto que era tabu, se colocava debaixo do tapete, porque não se sabia muito o que fazer com esses pacientes. E nós realmente levantamos essa bandeira no Brasil e revertemos essa situação. Que interessante, um assunto super novo. Mas afinal, então, vocês descobriram qual é a origem da halitose, do mau hálito? Esse é o grande desafio. Na verdade, Paula, tem mais de 60 origens para o mau hálito. Eu venho tratando hálito há mais de 20 anos, embora a entidade só exista de 12 anos para cá. Mas eu nunca encontrei um paciente que tivesse uma origem só para o mau hálito. É sempre multifatorial. São vários fatores que geram o que a gente chama de hálito perceptível no nariz humano. Desses mais de 60, existem logicamente alguns que são mais frequentes. Outros mais raros, mas nunca tem uma origem só. É sempre multifatorial e multidisciplinar. E o estômago? É mito ou é verdade? A halitose está totalmente entrelaçada com o estômago. Isso é uma coisa interessante e bem importante de ser esclarecida com riqueza de detalhe. Porque todo mundo associa o mau hálito ao estômago, porque estava de estômago vazio, comi, melhorei do mau hálito, então meu problema é do estômago. Na verdade, só existem duas chances para o odor vir do estômago para a cavidade oral. A primeira é quando a pessoa tem uma coisa chamada eructação gástrica, ou seja, quando ela está arrotando. E geralmente quem tem mau hálito e não está arrotando. Então, mas nessa situação vem o odor. Até a gente mesmo, quando arrota, às vezes sente um cheiro desagradável, geralmente do que comeu. Mas isso também não é mau hálito? Não é. Mas é uma forma de vir odor do estômago para a boca. A segunda situação, que é mais complexa, é se você tiver duas doenças ao mesmo tempo, que é hérnia de hiato associada a refluxo gástrico. E também geralmente não é o caso dos portadores de mau hálito. Então a gente costuma dizer que a halitose proveniente do estômago é raríssima. É muito difícil você encontrar. E a gente até gosta de esclarecer um pouco além disso, dizendo que a gente tem 3 sistemas de segurança para que os odores não venham do estômago para a boca. O primeiro é uma coisa chamada movimentos peristálticos, que são movimentos como ondas, que vão sempre da boca para o intestino reto.
A segunda questão de segurança são válvulas, são 3 válvulas que nós temos entre o esôfago e o estômago, no final do esôfago e na entrada do estômago, na região chamada esfíncter gástrico, para justamente não permitir também a subida. E o terceiro sistema de segurança é que a pressão do nosso tórax é sempre maior do que a pressão do abdômen, para não permitir a subida do gás. Para concluir e deixar bem claro esse assunto, se a gente tivesse mau hálito proveniente do estômago, no dia que você tomasse leite, você ia ter cheiro de leite podre na boca. No dia que você comesse peixe, você ia ter cheiro de peixe podre. E assim sucessivamente. Você teria odores de acordo com o que você comesse. E não é o caso. Só existem 5 odores para o hálito. São todos terríveis. Mas vamos lá, né? Estamos aqui para isso. Né? Vamos lá, vamos esclarecer. É o cheiro de urina. Geralmente o hálito da ureia é proveniente de pacientes renais crônicos. E afeta na boca? Afeta. Ele tem cheiro de urina no suor, cheiro de urina no hálito e por aí vai. O cheiro de fezes, que tem várias origens. O cheiro cetônico, chamado hálito cetônico, proveniente da cetose, que é a falta da glicose, que a gente explica isso já, que é de quem acorda, que é de quando você acorda, que é de quem faz muita dieta. Dizem que as manequins têm mau hálito, a gente conversa sobre isso, que é um cheiro de fruta estragada misturada com acetona. O cheiro típico, chamado cheiro de rato, que é geralmente de quem tem problemas hepáticos no fígado. E o mais comum, que é o enxofre, que é um cheiro de ovo podre. Então, esses são os 5 odores. O que as pessoas normalmente... Podem misturar? Podem. Você pode ter mais de origens variadas e ter os 2. Né? Ter 2 ou 3 misturados. Por exemplo, você pode ter o cheiro de enxofre e pode acordar com a cetose e ter o hálito cetônico, e ter as 2 coisas. Então por que a gente acorda com mau hálito, exatamente? Por 2 motivos básicos. Primeiro, porque quando a gente passa mais de 3 horas e meia, 4, sem alimentação alguma, a gente entra numa coisa chamada hipoglicemia. O que é isso? O organismo necessita de queimar glicose, não é açúcar. A glicose é um açúcar, mas é fabricado pelo pâncreas, não é açúcar industrializado, tá? Então, a gente necessita da queima dessa glicose para gerar energia. Isso significa o seguinte, que para você piscar o olho, você precisa queimar glicose. Para você respirar, você precisa queimar glicose. Se você não tem a glicose para queimar e gerar energia, seu organismo tem 2 opções. Ou entra em falência orgânica, e você pode morrer por hipoglicemia. E muitas vezes a gente vê pessoas que fazem dieta e estão malhando, elas desmaiam nas academias. Isso é a hipoglicemia, a falência. Ou você queima uma outra substância para gerar energia e substituir a glicose, que é a gordura. É essa a filosofia da dieta. Então, eu não ingiro nada que permita que meu organismo fabrique glicose para obrigar a queimar gordura. E aí tem um efeito colateral na queima da gordura, que é a liberação de uma substância no sangue chamada ácido graxo. Essa substância é extremamente fétida e volátil. E ela vai para o sangue, e quando o sangue chega no pulmão, na troca do gás carbônico pelo oxigênio, você elimina essa substância pela sua expiração. Aí você tem um odor vindo do pulmão. Mas aí fica na boca, não? Não, ele é eliminado pelo seu hálito. Você expira esse odor. Poxa, mas então como é que a gente mantém um corpinho ótimo isso é fácil. com alimentação? Como é, então? Que a gente... Você tem que, primeiro, comer alimentos saudáveis, ter 5 refeições por dia. Você não pode ficar mais de 3 horas e meia, 4 sem se alimentar em nenhuma situação. E você precisa comer alimentos mais saudáveis. Né? Frutas, que verduras, tenham açúcar também, mas não açúcar... Que vão gerar açúcar no pâncreas, mas não o açúcar industrializado, que é o que engorda, exatamente. É por aí, Paulinha. Então, eu fiz um trabalho de pesquisa interessante no SPA. Eu me internei lá e fiquei um período avaliando a dieta de 2 grupos. É lógico que as pessoas que estavam internadas se prontificaram a fazer esse trabalho, né? Para a gente testar e medir o hálito.
E um grupo, eles tinham aquela alimentação rigorosa da dieta e os complementos intermediários, os lanches e as sobremesas eram tudo diet. Né? Então, esses pacientes tinham hálito. O outro grupo, que fazia a mesma dieta rigorosa, com o mesmo número de calorias, só que eles tinham uns intervalos, um pedaço de fruta, basta às vezes 1/4 de maçã, para você equilibrar a sua glicemia e não ter ácido graxo na corrente sanguínea. Então, quem poderia imaginar? Exatamente. Então, é uma questão de reeducação alimentar. Entendeu? O que a gente tem que fazer não é dieta, é reeducação alimentar. Porque aí você não vai ter os efeitos colaterais da dieta. Né? Não adianta você pegar dietas famosas como a Diáticos, que é uma dieta à base só de gordura. Você top de gordura. Você pode comer quanta carne e gordura você quiser, mas você não pode comer nenhum carboidrato. Aí você vai ter um hálito terrível. Entendeu? Então, tem que ter uma coisa equilibrada, uma dieta equilibrada, para que você não comprometa seu hálito. E profissionais que ficam assim por muitas horas trabalhando, médicos que operam em muito tempo, geralmente eles têm hálito comprometido. Mas aí volta também pela questão da falta de glicose. Isso, exatamente. Mas aí basta que você se alimente para que você equilibre e o hálito desapareça. Muitas vezes por isso se associa o mau hálito ao estômago. Agora, voltando a essa história de estômago até, tem muitas pessoas que falam, eu tenho problema de azia, mas escovo meu dente, faço tudo, fio dental, escovo bem, mas mesmo assim tem um mau hálito. Azia não tem nada a ver com mau hálito. A azia, a gastrite, isso aí tem muito a ver com o estresse. Né? E o estresse tem muito a ver com o mau hálito. Essa até uma pois é, estresse e mau hálito. Era isso justamente que eu queria saber, porque como é que o estresse também pode influenciar no mau hálito? Então, isso é uma coisa bem interessante, porque isso vem crescendo no mundo. O número de portadores de mau hálito, que hoje a gente sabe que as estatísticas falam em 40% da população mundial portadora de halitose. Quase a metade. É muito. E quando a gente fala em idoso, isso chega a quase 70%. Então, um dos fatores, 2 fatores vêm contribuindo para esse aumento de portadores de mau hálito do mundo. O primeiro é a questão do estresse. E o segundo é a questão de mudança de hábitos alimentares, os fast foods, né? A gente conversa sobre isso já já. Vamos voltar para o estresse. Quando a gente está sob estresse, a gente libera uma série de hormônios no sangue, através das glândulas suprarrenais. No caso do mau hálito, para resumir, 2 hormônios interessam, que são a adrenalina e o cortisol. Esses 2 hormônios, eles inibem o funcionamento das glândulas salivares. Aí você fica de boca seca. Quando você toma um susto, você não acha saliva para cuspir. É a adrenalina e o cortisol que fabricam e que fazem com que travam. Exatamente, fazem com que você não fabrique saliva, para que você fique em alerta mesmo, em posição de reagir. Então, quando isso é contínuo, você faz com que as glândulas se acostumem de que aquilo é o normal. Habitual. E aí elas baixam a produção de saliva. No momento que você baixa a sua produção de saliva, a saliva tem 2 partes, a parte líquida e a parte sólida. Você só baixa a parte líquida. A sólida continua sendo fabricada igual. E ela tem um componente, tem vários, né? Mas um deles, que é muito importante, que chama-se mucina, que é um componente viscoso, que cola, que é como uma cola que não seca. Essa cola fica na sua língua e vai aderir tudo que passa pela sua boca, resto de alimento e células que descamam. Eles seguram, não deixam. Gruda. Seguram na boca. Isso é a famosa saburra lingual, que, se você me permitir, eu vou mostrar do que se trata. Vamos, né? Então, aqui você tem, inclusive, uma língua que foi higienizada com escova de dentes, né? Aí você vai ter essa secreção que geralmente fica ou nela toda, mas principalmente na região de base de língua. Isso é a saburra lingual. Esse material é composto de restos de alimentos, células escamadas da boca e bactéria. Então, é proteína, resumindo, é proteína e bactéria. A proteína é alimento para a bactéria. Quando a bactéria come essa proteína, ela libera um gás à base de enxofre na cavidade oral.
Esse é uma das maiores fontes de mau hálito, é uma das mais frequentes causas de mau hálito, é a saburra lingual. É aquela camadinha branca que fica na língua de uma pessoa. Esbranquiçada ou amarelada. Alguns são brancas, alguns são amarelas. Alguns têm muito, alguns têm menos. Depende muito da quantidade de saliva de cada um. E da qualidade dessa saliva. Muitas vezes você tem quantidade de saliva, mas não tem qualidade. Tá. Você nunca imaginar que pode ser uma saliva boa ou ruim. Exatamente. Então, e pouca gente no Brasil entende de saliva. Saliva é uma coisa extremamente complexa. Tô vendo. Então, o que acontece? Você remove, beleza. O limpador de língua é para isso, remove essa burra. Mas se você não trata, você fatalmente forma novamente. Em pouco tempo você forma novamente essa saburra. E ela, em fração de meia hora, 40 minutos, no máximo uma hora, ela fermenta e libera enxofre, que é o cheiro de ovo podre. Então, esse é um segundo motivo pelo qual as pessoas associam o mau hálito ao estômago. Porque você come, quando você come, você promove uma auto-higiene, você remove essa saburra já fermentada e produzindo enxofre por uma saburra nova, que vai levar 40 minutos para vai retornar tudo de novo. Mas você tem uma falsa melhora logo após você ingerir. Por isso, realmente, que volta aquela questão que as pessoas acham que exatamente. Aí você vê uma diferença de uma língua limpa, e de uma língua saburrosa e de uma língua limpa. E a gente sugere que as pessoas coloquem a língua para fora e examinem na frente do espelho para verificar, porque a saburra lingual ela é diferente da placa bacteriana dental que adere ao dente, que é incolor, que você não visualiza. Mas a saburra não, ela é visual. Então, todo dá mundo, pra você saber, né? Todo mundo deve examinar e saber se tem saburra. Agora é engraçado, é o próprio organismo, né? Quando você está em estresse, exatamente, ele mesmo brinca ali com você e ele mesmo... Né? E aí você tem que ir ver a origem desse estresse, porque todo mundo tem estresse hoje, o estresse é a doença da moda, né? Mas você sabe que um pico de estresse seu organismo aceita e regula e equilibra, mas se você convive diariamente com o estresse, você tem efeitos colaterais graves. Então, mais um efeito colateral do estresse, exatamente. Mas agora, com relação aos alimentos, alho, cebola, alimentos condimentados, álcool, né, bebida alcoólica, eles têm alguma relação também com o mau hálito? Tem tudo a ver. O alho, a cebola, lógico que se você come um bife acebolado, você come um monte de alho, você vai ter cheiro daquilo que você comeu, porque isso é metabolizado, vai para a parede do intestino, de lá vai para a corrente sanguínea e parte dele é eliminado através do hálito. Parte dele é eliminada através da urina, né, das fezes e do suor, então por aí vai. Mas isso é periódico, é só enquanto você está fazendo aquele metabolismo e eliminando. Basta que você pare de comer ou que você aguarde o metabolismo acabar para aquele odor desaparecer. Então é natural que se você comer o alho, você vai ter um cheiro de alho no hálito. Agora, com relação ao álcool, aí já complica um pouco mais. Na questão do álcool, nós temos dois fatores aí básicos. O primeiro é o álcool de bochecho, o segundo é o álcool ingerido. Ambos são malignos, porque o álcool ingerido, ele não só resseca a mucosa da boca e aumenta a descamação, aumentando saburra, como ele age na parede do intestino, mudando o metabolismo intestinal e fazendo com que você absorva para o sangue também componentes que não deveriam e são eliminados pelo hálito através do pulmão, no mesmo processinho que a gente explicou anteriormente. A questão do álcool bochecho, esse agrava. Por quê? Porque a gente vê... Ele agrava o mau hálito quando a pessoa tem mau hálito? Sim. Os antissépticos bucais que contêm álcool, eles pioram muito o mau hálito. Ninguém ia saber disso. Infelizmente. Agora, já se tem nas prateleiras, a gente vem batendo nisso, inclusive com os fabricantes dos antissépticos há muitos anos. Agora você já encontra vários sem álcool nas prateleiras dos mercados, mas até bem pouco tempo você não via, só via com álcool. Todos eram à base de álcool. As pessoas eu imagino que as pessoas que têm mau hálito vão pensar logo, vou tomar... E o mais frequente usado é o que tem maior teor de álcool.
O mais famoso deles é o que tem maior teor de álcool. Então, é o que mais agrava a questão do hálito, porque resseca muito o álcool, o contato com o álcool na mucosa resseca muito essa mucosa e aumenta muito a descamação, aumentando o sabor, aumentando enxofre, né? A consequência é enxofre. Então, a gente recomenda. Primeiro, eu não recomendo nenhum antisséptico bucal. Eu costumo dizer, Paula, que a higiene bucal, ela é totalmente mecânica e não química. Para você ter uma excelente higiene oral, você precisa de fio dental, escova de dente e limpador de língua. Você não precisa nem de pasta. Não. Se você quiser escovar com um sabor agradável, você bote no máximo um grão de ervilha na sua escova e de pasta. E não molhe a escova. Por quê? Porque a pasta lhe dá uma sensação de frescor rápida. E você tem uma sensação de que fez uma completa higiene e é falsa sensação. Ele inibe, na verdade, né, o odor. De manhã mesmo, quando acorda, dá pra escovar sem pasta? Deixa eu te contar um segredinho. O olfato humano, ele a cada 5 minutos, ele identifica 3 odores sequenciados. Então, a cada 1 minuto e meio, ele sente um odor e já identifica o segundo. Então, por mais que a pasta, o antisséptico, os chicletes, a bala, camufle, você vai ter que conversar. Se você tiver com mau hálito, você vai ter que conversar com a pessoa no máximo 1 minuto e meio, porque senão o nariz dela vai sentir não vai aguentar. Não, mas a questão não é nesse ponto que eu quis falar. Não se a pessoa realmente sofre ou tem halitose. Mas assim, por exemplo, de manhã, quando você acorda, você pode levantar, escovar o dente sem pasta e aquele mau hálito de manhã, ele... Porque some? o seu mau hálito da manhã tem 2 origens. Da higiene... E da falta de alimentação. O da falta de alimentação só vai corrigir depois de você comer. O da higiene é da placa bacteriana e da saburra lingual. Então, se você vai escovar, e a escova é o bastante para limpar, e se você vai passar o limpador e não precisa de nenhum produto químico para fazer isso junto com eles, e o fio dental, você vai limpar corretamente a sua boca. E você vai ficar sem odor nenhum. Você pode não ter um frescor, uma sensação de menta, entendeu? Mas você não vai ter odor de nada. Você entendeu? Eu nunca ia imaginar isso. É engraçado que né? A pasta veio muitos anos depois da escova. E veio, assim, por uma questão da indústria de botar mais um produto no mercado, né? E o mais engraçado é que depois de muitos anos, eles abriram o buraco da saída do tubete, da pasta de dente, bem grandão, que é para a pessoa consumir. Mas a realidade é que a pasta é dispensável e o máximo, se você quiser usar, é um grão de ervilha. Interessantíssimo isso. Mas então, voltando ao mau hálito. Sim. Como evitar o mau hálito? Aí tem vários fatores. Primeiro, a gente sugere que as pessoas procurem fazer uma atividade física, de preferência um esporte coletivo, ou uma yoga, ou um pilates. São as 3 melhores opções para drenagem de estresse. Quem imaginar também, né? Que um exercício físico ajuda na prevenção. Saúde. Porque são esses 3, principalmente, são comprovadamente fatores que drenam efetivamente o estresse. Quando você tem estresse, você tem uma substância que é o cortisol bem nítida no seu sangue. Então, dá para se dosar estresse através do sangue. Dá para saber quanto de estresse você é portadora, entendeu? E foi feito um trabalho de pesquisa que eu amo contar e é a primeira vez que eu vou falar sobre isso na TV. Então, divida conosco. Foi feito no Canadá, esse trabalho, com o peixe salmão. Não sei se você sabe, mas o salmão, ele é fecundado na nascente do rio e ele desce enquanto alevindo para o mar. Ele se cria, né, no mar, ele fica adulto no mar e quando ele está na fase adulta, ele sobe o mesmo rio e vai procriar novamente. Só que quando ele acaba de procriar, ele morre. Então, um peixe adulto, numa fase tão saudável de procriação,
que é capaz de subir contra a correnteza de um rio. Por que que ele morre? Né? Foi dosado e foi constatado que o nível de cortisol era altíssimo por conta do estresse na subida do rio. Então, a primeira conclusão dessa pesquisa foi que estresse mata. A segunda conclusão dessa pesquisa, vamos investigar o que fazer para isso não acontecer. Então, eles pegaram esse peixe, cortaram um pedaço da suprarrenal, que é quem fabrica o cortisol, marcaram, soltaram, subiram o rio, procriaram e não morreram. Então, realmente foi comprovado. Então, vamos para o ser humano. No ser humano, eles não podem cortar um pedaço da suprarrenal. Não tem condição. Então, vamos ver o que efetivamente drena esse cortisol. Então, foram feitos inúmeros trabalhos de pesquisa acompanhando a dosagem de cortisol para saber o que realmente drenava. E foi concluído isso, que era o esporte coletivo, a yoga em primeiro lugar, o esporte coletivo em segundo e o pilates em terceiro. Então, eu sugiro que nesse mundo cão que a gente vive, onde o estresse é a doença do século, que todos se preocupem com os efeitos colaterais que isso causa, principalmente o halitose, o mau hálito, e muito pelo contrário, a gente está vendo os infartos, os AVCs, cada vez mais piores. Por aí vai, né? Que as pessoas atentem para os sinais, né, e a halitose é um deles, de que o seu nível de estresse passou das expectativas aceitáveis. E que faça alguma coisa para essa drenagem. O segundo fator de prevenção do hálito que a gente sugere é que a gente deve beber, no mínimo, 3 litros de água nesse verãozão. De 2 a 3. No clima que a gente tem aqui no Nordeste, que é verão o ano todo praticamente, então a média deveria ser 3 litros. E essa quantidade de água deve ser fracionada. Não adianta você beber um montão de água de uma vez. Então, durante o dia. Durante o dia. Esse é um segundo fator. O terceiro, a grande prevenção da halitose é, sem dúvida, a remoção da saburra lingual. Porque saburra é sinônimo de mau hálito. Né? Então, você tem que usar um instrumento adequado para a remoção da saburra lingual. Outro fator é a higiene oral, porque se você tem má higiene oral, você vai ter sangramento gengival. E todo sangramento tem um odor muito fétido. Então, fatalmente, você tem que ter uma boa higiene oral. E por aí vai, a gente podia falar aqui todo dia. Não, mas essas já são dicas importantíssimas e básicas, que eu acho que dá pra fazer, né? Um exercício, o funcionamento do intestino correto, pelo menos uma vez ao dia. Se alimentar dia, bem. A cada 3 horas e meia, você não ficar em hipoglicemia, aí vai. Se quiser ficar com corpão, comer direitinho, saudável, frutas, mas corta só o açúcar industrializado. Isso. E quem tem mau hálito, sente? Ai, isso não. Quem é portador de halitose não sente seu próprio hálito por fadiga olfativa ou olfatória, dá no mesmo. O que é isso? A gente tem um órgãozinho, Paula, do tamanho de um carocinho de feijão. Ele fica no cérebro, na região da extremidade do sistema nervoso central. Ele é quem recebe as informações do nosso olfato, cataloga e o cérebro consegue identificar. Quando o odor é contínuo, ele fadiga. E aí você não sente mais. Funciona assim, deixa eu dar um exemplo mais prático para isso. Quando você pinta a sua casa, os 3, 4 primeiros dias você sente o cheiro forte da tinta. Depois você se acostuma. Isso. E aí, uma semana, 10 dias depois, entra alguém na sua casa e fala, poxa, tá cheirando a tinta. E você já não sente mais. Isso é a fadiga olfativa. E como é que você fala para aquela pessoa que ela tem mau hálito? Isso já resolvemos, há alguns anos atrás também. Nós criamos o Clique Mau Hálito, que é um espaço na internet. E a gente pede, por favor, não façam brincadeira com isso, porque as pessoas que têm mau hálito, elas sofrem de medo e esquiva social. Elas são altamente rejeitadas pela sociedade, é uma coisa muito séria. E essas pessoas, elas sofrem terrivelmente exclusão social, por exclusão. Né? E todo ser humano, ele faz qualquer coisa para ser aceito. Isso. E a exclusão é uma coisa extremamente dolorosa. Então, a gente pede que ninguém brinque com esse tipo de coisa, porque machuca muito. Mas, se você realmente conhece alguém que seja portadora de halitose,
você pode acessar o site www.halitose.com.br. Vamos anotar, né? Anotem aí direitinho pra gente garantir que se conhece alguém, tem um amigo. Vamos repetir o site só pra garantir? www.halitose.com.br. Certo. Na primeira página você vai ver o Clique Mau Hálito. Aí você vai entrar e você vai ter o espaço onde você vai colocar o nome e o e-mail ou endereço da pessoa. E vai solicitar que a gente mande a correspondência. Você vai ficar sigiloso. Ninguém vai saber que foi você que pediu. Isso é ótimo. É um disque denúncia legal. Isso, legal. É um serviço de utilidade pública. Excelente. Né? E ajuda muita gente, porque muita gente se sente rejeitado, discriminado e não sabe por quê. Então, até descobrir por quê, sofre muito. E a verdade é que quem tem não sente, e quem convive com quem tem não diz. Não fala. Fica constrangido. Porque é constrangedor. É constrangedor. Então, o slogan do Clique Mau Hálito, inclusive, é: você não precisa ficar constrangido para informar seu amigo que ele tem mau hálito. Fazemos isso por você. Ah, que ótimo. Que iniciativa bacana. Legal, né? Mas assim, aquelas pessoas que talvez queiram saber como, se tem ou não mau hálito, existe alguma estratégia? Tem alguma dica? Isso aí é outra questão. Eu já assisti alguns profissionais dizerem: lambe o pulso, espreca e cheira, isso não funciona. Todo mundo que fizer isso vai ter odor, porque a saliva, quando sai da cavidade oral, ela entra em estado de putrefação muito rápido e tem odor. Então, isso não é solução. Às vezes você consegue fazer concha. Se você não tem hálito crônico, às vezes você com a concha soprando, às vezes você consegue sentir. Mas também não é uma coisa garantida. Os adultos deveriam dizer, mas ficam constrangidos. As crianças dizem mais. Então, pergunta para uma criança que às vezes funciona bem. Mas existem... Então, quem tem um sobrinho, um filho em casa, chama conversa no de canto, pertinho, conversa de pertinho. Isso. Pergunta, tá sentindo algum cheiro estranho. Exato. E conversa de pertinho, porque tem 3 tipos de halitose. Tem uma halitose chamada halitose social, que ela é sentida no momento que a pessoa entra no ambiente. Todo mundo sente. Existe uma halitose chamada do interlocutor, que é sentida à distância que as pessoas conversam normalmente. Mas existe a halitose que é só na intimidade. Você só sente de pertinho. Então, a gente sugere que converse de pertinho, porque se é que para saber, né, você tem que saber em qualquer situação. Então, converse de pertinho e pergunte se está sentindo algum odor. A gente também sugere um monitoramento, que é uma pessoa da sua confiança, depois de você explicar que você está suspeitando de ser portador de mau hálito, você pedir que ela avalie seu hálito durante vários momentos do dia e durante vários dias consecutivos. Porque tem gente, Paulinha, que tem halitose crônica, acorda e dorme com mau hálito o tempo inteiro. Mas a grande maioria não é assim. Oscila, é como um gráfico de eletrocardiograma. Então, nem sempre você avaliar naquele momento vai dar à pessoa uma informação precisa. Se ele tá, tudo bem, já sabe que tem. Mas se ele não tá, não quer dizer que ele não esteja daqui uma hora. A gente tem uma campanha que a gente faz durante o ano inteiro, inclusive, que é a medição do hálito, que não pode ser gratuita, porque não é permitido oferecer nenhum atendimento gratuito. Mas é cobrado um valor simbólico de R$1, onde as pessoas podem medir seu hálito em equipamentos de medição de hálito. Ah, que bacana. A gente tem 2 turnos, que são os 2 turnos que nós trabalhamos com pesquisa e que não estamos no consultório, e tem uma técnica que faz essa medição. Então, quando é isso durante todo o ano? Dias de quarta e sexta. Aonde? Na clínica Kobe Pesquisa e Tratamento do Hálito. Legal. A gente pode deixar até o contato, o telefone. Ótimo. E as pessoas Você quer dar o podem contato? ligar. Eu digo o contato, porque aí, né, as pessoas que têm interesse podem ir testar, saber mais informações. É o 71, né, o DDD de Salvador, 3245-3236, ou então 3336-1004. Eles ligam, marcam um horário, Exatamente. fazem um teste e custa R$1. Isso. Antes disso, eles têm que pegar os pré-requisitos, porque esses medidores de hálito, eles são extremamente sensíveis. Então, você não pode ter ingerido bebida alcoólica, você não pode ter usado pasta de dente, você não pode estar usando perfume, desodorante com cheiro e por aí vai. Tem uma série de pré-requisitos para você ir para esses equipamentos, e aí você tem que pedir ou por e-mail
ou por fax, você solicita e a gente encaminha antes os pré-requisitos e depois você marca o horário. Excelente. Agora, ó, uma coisa interessante. Limpador de língua, com a criação sua, né? Que hoje está em todo o Brasil, isso é excelente. De uma baiana, isso é muito bacana. Como é que surgiu essa ideia de um limpador de língua? Todo mundo pergunta isso. Eu não conseguia limpar minha língua com a escova, né? Até a gente estava conversando um pouquinho antes do programa começar, a questão da ânsia de vômito, né? Isso. A gente tenta limpar com a escova da ânsia. E a ânsia é fruto da proximidade com o palato mole, que é a região mole do céu da boca. Se você passar a língua, até o meio é duro, para trás é mole. Então, tudo que se aproxima desse palato mole dá ânsia. Então, eu tinha muita ânsia quando eu tentava limpar a minha língua com a escova. A THD, a menina que trabalha comigo, já trabalha comigo há 28 anos, e ela também, ela mais do que eu ainda. Então, a gente não conseguia. E os pacientes, a gente sempre orientava, olha, a língua é o maior nicho de bactéria da boca, é onde mais tem sujeira. O lugar mais importante para ser limpo é a língua. Não adianta você escovar os dentes, passar o fio dental, não limpar a língua, que a língua devolve a sujeira para a boca. E a gente cobrava dos nossos pacientes limpar a língua. E sempre a volta era assim, mas eu não consigo, é muito ruim da ânsia. Todo mundo, né, tem essa reclamação. Exatamente. E a partir dessa necessidade, a gente começou trabalhando com colheres, recortando colheres por causa da concavidade que também dava ânsia e tal. E depois a gente não conseguiu um bom resultado. Através daí, a gente começou a desenhar, os ferreiros faziam e cromavam, a gente fazia pilotos, né? A gente está com um aqui, né? Vamos até mostrar? Que a gente chegou a um design, que é o limpador de língua Kolbe, né? Que é um instrumento que a gente desenvolveu, patenteou. Hoje a gente já comercializa para todo o Brasil e já exporta. Isso é ótimo, um produto baiano. Ele agora é muito bacana. A gente até aprimorou, porque ele hoje vem com a caixinha, né? Higiênica, de proteção. Isso é ótimo. E ele tem uma dimensão vertical adequada para a remoção da saburra. Tem lado certo? Não, são iguais. Tá. Ele pode usar de todos os dois lados. Ele tem, além disso, ele recolhe esse material dentro do braço do instrumento, para você não engolir, porque isso é bactéria. Então, e se ela chega até a corrente sanguínea, isso pode gerar até infarto, acidentes vasculares cerebrais, partos prematuros. Hoje a gente sabe, Paula, que a higiene oral adequada pode reduzir em 70% de todas as doenças do seu corpo. Imagina. A gente não fala mais em uma boa higiene, em ter somente redução de cárie, não ter mau hálito, ter uma boa problema periodontal. Influi na saúde como um todo. Como um todo. 70% de todas as doenças do nosso organismo, vírus e bactérias, originam na boca. A gente tem visto muita bactéria que é comum somente na boca, nos corações dos pacientes infartados. Imagina. Então isso é uma... Bacana. E que bom, né, que a gente está aqui podendo instruir as pessoas, né, para evitar. Então essa é a técnica correta de empunhadura e, como se fosse uma língua, é um mecanismo de raspagem. Ele recolhe esse material dentro do cabo para que você não engula, né, nada, e ele, por uma dimensão vertical baixinha, ele não causa ânsia, né? E é um instrumento que acabou dando certo. A gente fez testes, né? Levamos até o Canadá, ele foi aceito inicialmente no Canadá. A gente fabricava só em aço cirúrgico originalmente, e foram os canadenses que sugeriram que a gente fizesse em plástico. E como é que você pode lavar? É só lavar água? É água e sabão, guarda na caixinha e ele tem a durabilidade de 6 meses. Excelente, depois de 6 meses você troca. Tem que trocar. Isso. Que ótimo. Agora, ele faz parte da higiene, deve fazer parte da higiene? Deve. Qual é o ideal? Como é que deve ser a higiene bucal, assim, do começo ao fim? O que é o ideal? O ideal seria que a gente fizesse a higiene após o café da manhã e não quando acorda. Porque se você escovou antes de dormir, teoricamente você dormiu com a boca limpa. Então você acordou com a boca limpa. Então o correto é
você acordar, tomar café da manhã e fazer sua higiene posterior. O pessoal faz a maioria das pessoas faz inverso, né? Acorda, escova e depois suja de novo com a comida. Escova de novo também. Nem sempre. A maioria escova só quando acorda. Eu né? escovo depois. Mas você não é uma regra, você é uma exceção, infelizmente. Mas o mais importante é você fazer depois do café da manhã, depois do almoço e antes de dormir. E o horário mais importante é antes de dormir. A minha THD é técnica higiene dental, é uma especialidade, é uma profissão, né, que é especialista em higiene. A menina que trabalha comigo, né? Ela diz, olha, ela diz isso pro paciente, eu acho até interessante, ela diz, fique sem tomar banho, mas não fique sem escovar os dentes. Que é importante. E é importante demais mesmo, porque é a porta da entrada do seu organismo, é aí que vai entrar a bactéria e o vírus, né? Então, é extremamente importante, antes de você dormir, por um fator primordial, que é o fato de você, quando dorme, você não fabrica saliva. Com exceções raras, mas normalmente a pessoa quando está dormindo não fabrica saliva, e a saliva é o detergente da boca, é quem limpa a sua boca, é quem ajuda a limpar. Então, se você não fabrica saliva durante o sono, a ação das bactérias é muito maior durante o sono. Então, se você está com a boca higienizada, essas bactérias vão ter muito mais dificuldade de agir, tanto provocando cárie, como provocando doença periodontal, como provocando questão de odor. Então, se você acorda pela manhã com a boca limpa, você toma café e depois escova. Posteriormente. E o correto é fio dental, nessa ordem: fio dental, escova e limpador de língua. O fio dental vem antes? Primeiro, por quê? Vamos explicar isso, né? O fio dental é para limpar entre os dentes, onde a escova não chega, e embaixo da gengiva, porque você não passa ele só assim, ó, você vai e vai limpando a face e vai até embaixo da gengiva, aquele pedacinho de 0,5 milímetros da gengiva iniciais não é colado, é ali onde mais junta a bactéria. Então você passa o fio dental e aí você vai empurrar para fora, para as faces vestibulares e linguais e palatinas dos dentes, que é as faces de fora e de dentro, a sujeira que estava entre os dentes. E aí você vem com a escova e escova e limpa a face que você sujou, inclusive com fio dental. Entendeu? Faz sentido. E aí você vem limpar o assoalho. É como limpar uma casa, Paulinha. Você primeiro vasculha e tira a sujeira do teto, depois você limpa os móveis e varre o chão. Senão, você vai sujar o que você já limpou. Exatamente. Entendeu? Faz então, sentido. É uma questão óbvia. Tem uma pergunta, a gente até já está acabando o nosso tempinho, mas tem uma parte do seu trabalho que eu acho muito interessante, eu acho que seria muito legal a gente mencionar aqui, que é toda aquela parte social, né? Porque tem muitas pessoas hoje em dia que podem ir ao dentista, se prevenir, mas tem toda aquela parte que não tem. Então, assim, como é que a gente pode educar as pessoas? Como é que aquela população que realmente não pode estar indo, né? Que não pode estar frequentando o dentista? E como é que você faz esse trabalho? A gente faz um trabalho chamado Caravana da Saúde. Esse trabalho atualmente nós vimos fazendo em parceria com um grupo chamado Viva Saveiro, que é um grupo lindo. Eles são fofíssimos. Que vem recuperando os saveiros da Bahia e que conhecia nosso trabalho, né, social, e que nos convidou para fazer no Recôncavo Baiano e ir de saveiro. Que tem sido assim uma experiência ímpar, linda, maravilhosa, que a gente convoca toda a população que queira colaborar, não só os profissionais da área de saúde que queiram se engajar nesse grupo. Nós somos quase 40 profissionais, voluntários todos, trabalhamos a cada 60 dias, nós damos um final de semana, trabalhamos sábado e domingo, em comunidades sempre muito carentes, de difícil acesso. A gente leva desde cabeleireiros, a assistência jurídica, a médicos de várias especialidades, oftalmologistas, cardiologistas, pediatras, clínicos gerais. A gente leva também o laboratório de análise clínica, a gente faz exame de sangue, urina, fezes.
toda a parte de odontologia, desde a parte de limpeza de língua, escovação, flúor para as crianças, a parte de obturação, a parte de prótese imediata. Nós botamos dentes na Isso é ótimo. Isso em um fim de semana. Isso no fim de semana. Agora são só naquelas regiões do Recôncavo Baiano? Ultimamente a gente vem fazendo muito no Recôncavo Baiano por causa dessa solicitação do grupo do Viva Saveiro, né? E tem sido uma experiência muito interessante, é uma região muito carente. E tem sido muito prazeroso. Existe algum contato que talvez a sociedade, aquela sociedade que também esteja precisando dessa atenção um fim de semana, tem algum contato, alguma associação que eles podem entrar? Tem. A gente está, agora, atualmente, a gente está atualizando a homepage do Viva Saveiro, né? Para colocar o trabalho da caravana, mas em breve no www.vivasaveiro.org vai ter todo o trabalho da caravana e vai ter os contatos, mas enquanto isso, vocês podem fazer o contato ou comigo ou com o Roberto Bezerra, que é o coordenador geral. Ele é o coordenador geral da caravana, eu sou coordenadora de saúde. A gente atende através do e-mail, que é o colbe@colbe.com.br, ou através dos telefones, que são os telefones de contato do consultório. Não só quem quiser se engajar para trabalhar como voluntário, né? Então, só concluindo, nós temos também um brechó, né, que a gente veste a pessoa. Né? A gente não sai assim dando nada. A gente veste, vê se cabe, vê se o sapato, dá o brinquedo para a criança. E esse brechó, ele é arrecadado com doações da própria comunidade de Salvador. Então, a gente faz campanhas, a gente solicita que quem tiver qualquer roupa usada, utensílio doméstico, brinquedo, que não queira mais, entre em contato com a gente, ou por telefone, ou por e-mail. A gente manda buscar, né, em toda Salvador. E a gente agradece, porque isso vai ser entregue na mão de alguém que realmente precisa. É feito com muito carinho, né? É doado assim com muito amor, com muito critério. E é feito durante essas caravanas da saúde. Isso é ótimo. É bom nós termos contato assim, né, com a sociedade, ver que tem gente que está preocupando e tomando iniciativa. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, né? É isso aí, a história do beija-flor, né? Doutora, foi um grande prazer. Eu acho que o bate-papo hoje foi bem instrutivo. Eu acho que tem muita coisa pra gente tirar daí e evitar, com certeza, o mau hálito. Com certeza. Eu queria só deixar uma mensagem de que aqueles que vêm sofrendo com a questão do hálito, tenham certeza que mau hálito tem cura. Porque às vezes o paciente chega ao nosso consultório, Paulinha, com um histórico muito grande de romaria. Fui a um gás, fui a um otorrino, fui a isso, fui a aquilo. E não acredita mais que possa ter cura. Mas é um desafio, porque fechar um diagnóstico é um desafio, mas com certeza mau hálito tem cura. Obrigada, doutora. O nosso bate-papo de hoje foi sobre mau hálito, um probleminha que às vezes acaba constrangindo muita gente. Eu espero que você tenha anotado as dicas da doutora Ana Colbe, que é a gente da Bahia, aqui no Bahia da Gente. Até a próxima!